Olha só, Lucas 15, vocês conhecem muito bem aí, as 3 parábolas que na verdade falam de uma mesma verdade. Foram proclamadas por Jesus ao mesmo tempo. Começa assim, ó: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Todos os publicanos e o quê? Pecadores. Estavam fazendo o quê? Agora nós vamos fazer uma substituição de palavras aqui. Em vez de fariseu, vamos botar religioso. Mas o quê? O quê? Religiosos e o quê? Fazia o quê? Não, fazia o quê? Murmuravam. Aqui, ó. Este homem recebe pecadores e come por eles. Então, primeiramente, os pecadores e os publicanos escutavam. Os religiosos murmuravam. Será que você conhece alguém assim? Pega o espelho e olha para você. Não olha para o outro. Esse é o momento que você não pode dizer, diga para o irmão do seu lado. Não, é para você. É para você. Olha só. Qual é o grande problema do religioso? Porque ele também é um pecador. Qual é o grande problema do religioso? O religioso sofre de uma doença chamada invisibilidade do óbvio. Ele não vê. Ele tem um papel na testa, mas ele não enxerga. Você enxerga. Só que você também não pode falar, muitas vezes. Mas ele não consegue enxergar, porque ele está doutrinado, melhor, adestrado. Porque quem tem coleira é cachorro, ovelha não tem coleira não. Tá? Ele foi adestrado para cumprir e fazer certas coisas. Qual é o grande problema do padrão religioso? A religiosidade comunica mérito. Eu mereço, porque eu cumpro, porque eu faço. Quando você desconsidera a graça pelo serviço, pela frequência ou pela intensidade do seu serviço, você já abandonou a nova aliança e retrocedeu para a velha. Eu não sei se você é judeu, mas mesmo sendo judeu, a única forma de você alcançar a comunhão com Deus é através da graça. E eu posso facilmente rejeitar a graça, quase que inconscientemente, pelo serviço religioso. Porque o serviço religioso e a frequência do serviço religioso, muitas vezes comunica mérito. Então o religioso, ele é um pecador que pensa que não é pecador. É verdade que às vezes, no conceito humano, o religioso, muitas vezes, não comete atos imorais perante o seu semelhante, mas perante Deus, comete sim. Às vezes ele não adulterou, ele nunca furtou, mas ele usurpa. Mas ele se julga superior ao outro. Ele despreza, ele repudia, ele sentencia, ele chama às vezes o outro de louco, de tolo. O que era mais fácil? O que é mais fácil? Cumprir a lei ou cumprir a graça? A lei dizia, não adulterarás. Mas a graça diz, não cobiçarás. Então na lei era só não adulterar. Está tudo certo. Mas na graça, não cobiçarás. Se você cobiçar, você já está em pecado. Por quê? Porque o reino de Deus não está no seu exterior, mas está no seu interior agora. E se o reino de Deus está no seu interior, Deus sabe tudo o que está dentro de você. Mas nós somos muito parciais, convenientes. Exemplo, olha como é que são as coisas, como é que o religioso faz. Eu não entrego dízimo, eu não dou oferta, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Aí ele pega o texto de Jeremias e fala assim, quando Jeremias,
né, fala aquilo que Deus disse: em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Aí alguém diz assim: mas isso aí ele estava falando para o sacerdote. Aí nós falamos assim: eu não sou sacerdote. O pastor Marco, que é sacerdote, o Gilvão, o Vitor, os líderes. Mas quando nós queremos o poder, quando nós queremos a graça, nós somos reino e sacerdócio. Nós somos sacerdotes do Altíssimo. Nós somos da ordem de Melquisedeque em Cristo. Nós somos sacerdotes de uma nova aliança, ministros da reconciliação. Então, nós comemos das Escrituras o que nos interessa. Eu como, eu tenho a minha dieta própria. Deixa eu ver, é pudim. Esse texto aqui é pudim, eu gosto. Esse outro é brócolis, não gosto. Esse eu não como, não. Esse outro é mousse de maracujá, vocês vão ficar com fome. Esse outro aqui é jiló. Não quero. Eu não quero. Olha só que sério isso. Esse texto que nós acabamos de ler aqui é muito rico. Nós poderíamos pregar um ano inteiro sobre ele. Um ano inteiro sobre ele. Porque cada vez que nós mergulhamos aqui nessa passagem, nós aprendemos muitas e muitas coisas. A gente sempre fica olhando, e eu durante muito tempo, né, eu também fui romântico. Hoje eu estou tentando viver o amor, porque a dopamina já passou. Eu não estou mais dopado de paixão. Eu vivo o amor. E o amor é decisão, o amor é prático. Amém? Deus amou, amor, Deus ficou assim: eu te amo, ser humano, eu te amo. Deus enviou o seu filho. Eu não tenho esse romance de Hollywood. E quando eu era romântico, o pessoal fala assim: misericórdia, esse pastor é terrível. Quando eu era romântico, eu olhava para esse texto e falava assim: ai meu Deus, eu sou o pródigo que está voltando, o pai está de braços abertos, vai colocar o anel, vai colocar o sapato, ai que romântico, ele correu ao encontro do filho, ai, tem até o teatro, ai, corre, vamos fazer Ramon, assim, tal. E aquela coisa, o pessoal chora, no outro dia está no mesmo pecado. Olha só, esses dois sujeitos aqui da parábola são terríveis. Os dois são dois lados de uma mesma moeda. Jesus está falando aqui da humanidade. Os pecadores estavam à porta, ele também não estava passando a mão na cabeça dos pecadores. Ai, pecadorzinho, vem cá que eu te amo. E também não estava passando a mão na cabeça dos fariseus e dos religiosos. Ele começa a dizer, olha só o que ele começa falando. Então Jesus lhe contou essa palavra: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, não coloca alegremente nos ombros e vai para casa? E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Ele está dizendo o seguinte, do valor. Por que ele fala? Vocês tendo ovelhas, sendo Shabá, o que for, quando uma ovelha de vocês se perde, cai num buraco, o que for, vocês vão buscar. Porque a ovelha para vocês é dinheiro, é valor monetário. Vocês não querem perder. Quanto mais uma ovelha, um ser humano, eu não vou deixar ninguém se perder, eu vou atrás, só que eu só vou buscar a ovelha que se perdeu. A ovelha que se perde, quais são as características dela? Ela anda longe do pastor. Ela se atrasa. Ela é distraída. Então, Deus sabe e conhece a limitação de cada um de nós. Deus está muito mais interessado no porquê fulano fez tal coisa do que aquilo que de fato foi feito. Porque Ele sabe o que está dentro da pessoa. Ele sabe a limitação, a história de vida, os medos, os traumas. Ele sabe absolutamente tudo. Eu e você não sabemos. Por isso que Ele disse: a ninguém julgueis,
Porque eu não sei o que está dentro daquele coração, eu não conheço a história de vida. Às vezes você vê uma mulher, ela fala mal do pastor, ela fala mal de uma figura de autoridade, e você fala assim, nossa, que pessoa terrível. Às vezes a história de vida dela é de abuso. Ela sofreu com uma autoridade e não conseguiu superar ainda. Mas em nome de Jesus vai superar, vai vencer, porque a graça de Deus está liberada, e você não precisa fazer regressão para voltar no ventre da sua mãe para resolver problemas de rejeição, porque antes de você ser formado, Ele já havia eleito você. Então muito antes disso, é só você se voltar para Ele, porque você e eu fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, aleluia, muito antes da fecundação, da nidação, de tudo isso. E aqui ele está mostrando um tipo de gente que precisa de socorro. Mas ele não coloca todas as pessoas nessa parábola. Se essa parábola ela fosse suficiente para falar a respeito de todos os grupos de pessoas existentes naqueles dias, e nos dias de hoje ele só contaria uma parábola. Por que ele contou 3? Que na verdade é uma única parábola. Porque tem gente que se perde, e quem se perde precisa ser encontrado. Mas tem pessoas que por negligência acabam perdendo aquilo que não deveriam perder. A mulher e a dracma. Olha aqui o que o texto diz. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la, e quando a encontra reúne suas amigas e vizinhos e diz, alegrem-se comigo. Quem perdeu? A mulher. Quando é você que perde, é você que precisa encontrar o que perdeu. Quando você se perde, é Ele que te encontra, porque Ele considera a sua imaturidade. Mas quando você perde um valor, significa que você já tinha maturidade para receber um valor e para administrar um valor, para administrar alguma coisa. Então esse grupo de pessoas, esse tipo de pessoa, quando perde, precisa encontrar. E ninguém perde fora de casa, todos nós perdemos dentro de casa. Você não está perdendo lá fora, você está perdendo dentro de si mesmo. E no ambiente em que você desenvolve o seu relacionamento mais íntimo, o seu ciclo mais íntimo de relacionamento. As pessoas ficam, lá fora, não é lá fora não, querido, os problemas estão aqui, ó, não estão lá, estão aqui, ó. Os problemas não estão lá, eles estão aqui, pode ter certeza. Quando esses aqui forem resolvidos, você vai liberar o que está aqui dentro e vai alterar o que está lá fora, aleluia, porque você libera o que você carrega. Se é paz, se é amor, é amor, se é unção, é unção. E aí depois, vamos chegar aqui no ponto de maior interesse. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai, pai quer a minha parte da herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Eu não vou ler o texto todo, vocês conhecem demais esse texto aqui, eu tenho certeza. Olha só, 2 filhos, um pai. Jesus está falando, obviamente, de Deus, do pai, porque Israel tinha um problema de paternidade violento. Israel não conseguia conceber o eterno como pai, era algo muito difícil. E por quê? Porque os religiosos se colocaram no caminho, né? Os religiosos desenvolveram muitas interpretações da Torá, interpretações, e foram colocando sempre dificuldades naquilo que era muito simples. E muitos critérios, e muitos padrões, algo assim que ficou cada vez mais difícil. Mas isso é tão simples que ele está falando uma família, um pai e filhos. É uma casa, é uma família. O reino de Deus é uma família. O pai e seus filhos. Não é isso? E aí ele vai dizer que o filho mais novo, ele está colocando toda a humanidade aqui.
Os pecadores são esses que não conheciam Deus também, e por não compreenderem Deus, por não conhecerem a paternidade de Deus, e era impossível conhecê-la sem Jesus, e por não desenvolverem a partir das Escrituras e do relacionamento uma concepção verdadeira, genuína a respeito de quem Deus é, eles olhavam para o Pai, eles olhavam para Deus como alguém que pode dar coisas, alguém que pode suprir necessidades. E esse filho, ele não considera o relacionamento, ele considera os bens. Então ele diz: me dá os meus bens, me dá a minha parte. Eu enxergo dessa forma. Quando eu olho para Deus, eu vejo alguém, uma figura, uma divindade, como os idólatras, que pode melhorar meu casamento, que pode me dar um dinheirinho, que pode me ajudar a prosperar, que pode melhorar a minha vida. Isso acontece, é verdade, mas não é a prioridade, não é a essência. Jesus não morreu para isso, Jesus morreu para restabelecer o relacionamento. Ele não morreu para você receber coisas, ele morreu para você receber Deus. Aleluia! Para, independente das coisas, você ser feliz, porque a felicidade está nele. Aleluia! A alma é um vazio, você não vai conseguir preencher, não tem como. Você vai ter dinheiro, você vai casar uma vez, duas, três, quatro, cinco, você vai conseguir grana, você vai comprar tudo que você puder, vai comprar a casa na praia, vai fazer a piscina, vai fazer a churrasqueira, vai comprar a cobertura, vai fazer tudo. Se você não estiver em Deus, não vai parar. Você não vai conseguir, nunca vai conseguir. Daqui a pouco você quer vender tudo, que você cansa de tudo. Ah, o caseiro está me dando trabalho, a irmã que faz a limpeza não vai, está dando muito trabalho, aterra a piscina, vende a casa da praia, vende a fazenda porque estão me roubando. Compra agora uma chácara, faz isso, não tem jeito, irmãos. A vida natural se resume em casar e descasar, comprar e vender, viver e morrer. Acabou. É um conto. Aí Jesus fala: olha, o mais novo pegou e foi embora. Ele não sabia nem o que tinha. Ele foi embora. Como eu disse a respeito da criança, a criança não sabe o valor que tem. Esse cara, esse menino aqui da parábola, foi viver uma vida desregrada, dissoluta, devassa. Ele queria curtir, ele queria viver dentro de casa de pai, dentro de igreja. Eu quero curtir, eu quero viver. Isso é utopia. Eu quero viver. Quero curtir minha vida. E é um problema nessas coisas, porque nós estamos vivendo uma intensidade em muitas coisas que nós não deveríamos viver. Falta-nos moderação nas coisas. Hoje eu estava refletindo sobre descanso, né? Hoje as pessoas: eu quero descansar, eu quero descansar, eu quero descansar. Excesso de descanso é preguiça, é pecado. Comer é bom, gente? Sim ou não? O excesso de comida é o quê? Gula, pecado. Namorar é bom, gente? Sim ou não? O excesso disso é compulsão, obsessão. Olha o que nós estamos vivendo. Mas nós não somos intensos no que nós deveríamos ser, porque também há um problema, existe um espírito religioso. Se nós começarmos a desenvolver uma espiritualidade intensa, fervorosa, de oração, de relacionamento, de abnegação, do vosso amor, desprendimento, e não tivermos um coração humilde, nós não crescemos, nós não somos desenvolvidos, porque nós ficamos orgulhosos. Esse filho era desregrado, mas o outro era orgulhoso. O outro era soberbo, e a soberba dele é porque ele cumpria o ritual,
E ele cumpriu o ritual e ele deixou evidente a motivação do seu coração. Ele cumpriu o ritual para, caso ele precisasse, ele chegasse para o pai e pedisse algo que ele entenderia que necessitaria, e o pai estaria obrigado a respondê-lo. Porque esse tipo de gente se julga superior ao outro. Isso é muito perigoso. E todos nós somos tendenciosos a isso quando nós começamos a melhorar um pouquinho, começamos a trabalhar um pouquinho, começamos a servir um pouquinho, começamos a fazer alguma coisa, melhoramos moralmente em alguma coisa, desenvolvemos um devocional mais profundo. Precisamos vigiar o nosso coração. Precisamos olhar para dentro de nós, para não nos tornarmos religiosos, legalistas que anulam a graça de Deus, porque dessa forma estaremos perdidos, porque depois da lei veio a graça, mas depois da graça só existe o inferno, não existe mais nada. Então a Bíblia diz que esse filho foi, viveu a vida dele e ele decide voltar. Claro que numa dinâmica, numa pedagogia aqui, de um processo de encontro com Deus, de salvação, podemos dizer que esse filho reconheceu o estado dele, que esse filho confessou, que esse filho se sentiu indigno, está tudo certo, mas em momento algum ele disse que estava com saudade do pai. Em momento algum ele disse: eu vou voltar para o meu pai, que eu amo meu pai, eu descobri que eu amo meu pai, eu vou voltar para o meu pai porque eu descobri que eu não consigo viver sem ele. Não, até o jornaleiro come melhor do que eu, até o jornaleiro tem uma condição melhor, até o trabalhador tem uma condição melhor. Eu estou interessado novamente no que ele pode me dar. Eu estou sempre enxergando Deus dessa forma. Eu vou voltar porque eu estou passando dificuldade, e eu faço uma associação. Quando eu era da igreja, eu tinha uma vida melhor financeira, eu saí, agora eu tive problema, então eu vou voltar para melhorar minha vida financeira. Eu não volto por Deus, eu não volto para Deus, eu volto pelas coisas. Só que acontece algo. Sabe o que acontece? O pai entra em cena. O pai entra. Aqui não é o filho mais velho e nem o filho mais novo, nenhum dos dois valia nada, dois porqueira. Aqui é o pai. O pai que tinha tudo para falar assim: seu vagabundo, você não me quer, você quer o dinheiro, eu conheço o seu coração. Só que agora o pai vai liberar o que sempre esteve à disposição dos filhos, porque Deus e um filho maduro não tem a sua identidade alterada pela ingratidão e rebelião do outro. Ele continua sendo quem ele sempre foi. A ingratidão, a infidelidade do homem não altera a fidelidade de Deus, não toca no amor de Deus. Essa era uma grande discussão dos dias, dos tempos dos fariseus, que era a seguinte: se o impuro tocar o puro se torna impuro? Ou se o puro tocar o impuro é purificado? Jesus mostrou que não era como o pensamento religioso, é quando o puro toca o impuro que o impuro é purificado. Porque a natureza de Deus não pode ser alterada pela natureza caída do homem, mas é a glória de Deus, é a natureza de Deus que altera e redime a natureza caída do homem. Por isso que Jesus tocava. Quando dizia assim: não pode tocar na lepra, não pode tocar, Jesus ia lá e tocava no leproso. Quando a mulher do fluxo, quem ela tocar ficará imundo, quem ela tocar ficará imundo, ele para tudo para ser tocado pela mulher. Porque quando ela toca, não Jesus fica impuro, mas ela é purificada. Aleluia! Então, o filho volta com os interesses, com a motivação
seja qual for, perversa que seja, mas é o encontro com Deus que transforma o homem. Ninguém entra numa casa que proclama Deus, ninguém entra numa casa que ora, que adora Deus, porque eu quero muito, eu vou para o céu. As pessoas vêm pelos seus problemas, elas vêm com as suas questões, mas o que elas encontram um Deus que está de braços abertos para recebê-las. E aí, quando elas são transformadas, sabe quando elas são transformadas? Quando elas falam assim, quando elas pensam: meu Deus, será que Ele sabe quem eu sou? Mas Ele sabe, eu sou tão terrível, eu sou tão pecador, eu já cometi tantos atos, eu já pensei tantas coisas, e mesmo assim Ele continua me amando, e mesmo assim Ele continua de braços abertos. Eu falo, essa geração, ela não geme de arrependimento, porque ela não sabe ainda o quanto ela é pecadora. Porque o dia que ela descobrir o quanto ela é pecadora, ela vai entender o que é o amor de Deus. Porque ela vai entender que a dívida é impagável. A dívida é impagável, aleluia. Então você vai se jogar, eu falo: meu Deus, Ele me recebeu. Pensa você, eu conheci pessoas que não receberam mais os filhos. Eu conheci pessoas. Não, agora você, consequência das suas escolhas. Vai. Consequência das suas escolhas, vai. E aí? Ele vê, não quero ser romântico, estou relatando o texto. Ele vê o filho chegando na parábola. Ele vai ao encontro. Sempre será Deus. Sempre será por Ele. Sempre será para Ele. Sempre será através dEle. É Ele que vai. Se Ele não for, você pode até correr, mas você vai abraçar o vácuo. Porque é Ele que se revela, é Ele que vai ao encontro. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Fui eu que escolhi, fui eu que fui ao encontro. Eu que desci, vocês não subiram, fui eu que desci. Ele veio ao nosso encontro, Ele acreditou, Ele veio ao nosso encontro. Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está vivo à direita de Deus Pai, aleluia. Ele é poderoso demais. Aí, esse pecador chega. Agora o mais velho escuta. Ele escuta um barulho. Olha como a parábola é coletiva. Presta atenção. O pastor que toma a ovelha e a coloca nos ombros, chama os amigos para celebrar. Se você não tiver amigo, se você não for corpo de Cristo, você vai celebrar com quem? Vai ficar dentro de casa? Chama os amigos. Essa vitória não é minha, é nossa. Vamos celebrar. Por que culto é celebração? Porque Jesus está colocando nos ombros ovelhas que estavam perdidas. Ele está encontrando e vai continuar encontrando. A mulher que perde a dracma chama as amigas. Um encontro de mulheres. Aleluia. Celebra. Aleluia. Glória a Deus. Encontrei. Uau! Ué? Mas vocês acham que era como? Igual o pessoal pensa aí? A paz do Senhor, irmãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aquela coisa toda. Aí você parece um anjozinho, né? Quando sai daqui, ai meu Deus, não é aquele anjinho santinho que só. Bota até aquela roupinha branca, aquele negocinho assim na cabeça, né? Projetando assim pelo projetor. Não é isso. Jesus estava na festa, irmãos. Maria foi perturbá-lo. Me deixa, mulher, que tenho contigo. Estou curtindo a festa, não é chegada a minha hora ainda. Estou aqui com os convidados. Eu gosto de relacionamento. Você fica querendo que eu faça milagre toda hora. Espera, não é chegada a minha hora. Pode ser que 1 minuto depois ele faça, mas aquela hora não era chegada. Por quê? É interessante saber o que Jesus estava dizendo quando ele disse: a minha hora é chegada.
Ele falou isso várias vezes. Quando ele vai orar, antes de ser preso, ele fala: Pai, a minha hora chegou. Sabe quando a sua hora chega? É quando você está preparado para a crucificação. É quando você está caminhando para a rendição absoluta. E a rendição não é assim, ó, para você se proteger. A rendição é quando você está totalmente desprotegido. Está com o peito aberto, mas os seus braços estão abertos para alcançar e para abraçar todos aqueles que serão atraídos na sua morte. Porque Deus já nos ensinou em Sansão. Ele matou mais na morte do que na vida. Quando você morre, você mata mais os inimigos do que na vida. Aleluia! Por quê? Porque você cumpre o propósito, você se rende à vontade de Deus. Sansão tinha um cabelo grande, mas um cérebro pequeno. E aí, acabou sendo bobo da corte dos filisteus. Mas Deus cumpriu o propósito na vida dele. Não é você que cumpre, é Ele que cumpre em você. Aleluia! Porque mesmo quando você não aguenta, Ele fala: levanta, come essa comida e anda. Então é Ele, não sou eu, minha força. Não, é Ele que me levanta. Elias, profeta extraordinário de Deus, ficou com medo. Entrou na caverna e ficou com medo. Se tivesse Rivotril, tinha tomado, fluoxetina, tudo que tinha naquele dia. Se tivesse um amigo farmacêutico, tinha passado um WhatsApp, Emerson. Médico, então, já tinha batido na porta. Faz uma receitinha para comprar aquelezinho. Mas ele não tinha. É o que o irmão de Terra Vermelha uma vez me respondeu: Amado, como é que está aí? Rapaz, muitas operações de Deus. Eu falei: aleluia, glória a Deus. Eu falei: o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos fazendo o seguinte: você tem plano de saúde? Tem. Você passa mal, você vai aonde? Vou no hospital. Eu falei: aqui a gente ora, porque se for para o SUS, morre. Nem sempre, né, gente? Mas então nós temos aqui a oração, nós temos aqui o poder de Deus, nós não temos recursos, nós não temos como, passei mal, ora aí, irmão. Aqui a gente faz isso também, tá? Aqui a gente ora tudo, né? Várias pessoas aqui estudando, vão formar em medicina aí nos próximos anos, aleluia. Mas se depender de mim, vocês vão morrer de fome. Eu vou orar para Deus curar todo mundo, aleluia. Mas quem não quiser curar, a gente manda para o consultório. Amém? Queridos, o mais velho fica revoltado porque ele escuta barulho, então ele olha assim e fala: olha lá a festa que estão fazendo para Maíra. Não fizeram para mim. Olha a festa que estão fazendo para o Jonathan. Mas no dia que eu fiz o aniversário, ninguém me chamou à frente. Estou na igreja todo dia. Até varro, passo pano no banheiro. Deus, esse teu filho, Deus, você não conhece o quanto ela é ruim. Você não sabe o quanto o Júnior é ruim. Deus, você nunca me deu. Olha só, é isso, fazendo uma aplicação. Pastor Gilvan, você chamou Gilvan? Gilvan, que quando converteu, as pessoas chegavam na porta lá da igreja para perguntar. Fabrício, não sei se ele lembra, mas as pessoas chegavam e perguntavam: é verdade que Gilvan está nessa igreja aí? Rapaz, tem Deus aí nesse lugar, hein? O maior de todos os pecadores era Paulo. Eu acho que eu sou o segundo maior de todos, porque ele disse: eu sou o maior de todos, né? Então ninguém compete com ele. Paulo, hein? Disse isso. Imagina a gente. Pensa, irmãos. Aí ele fica revoltado. E o problema é o seguinte: ao invés de ele perguntar o que está acontecendo ao pai, ele escuta informação de terceiros. O seu filho voltou. E alguém falou o seu irmão voltou. E alguém falou alguma coisa para ele, que quando ele vai falar com o pai, ele fala assim: esse seu filho que gastou com as meretrizes. Em momento algum o texto vai dizer que ele gastou com meretrizes. É provável que tenha gastado, mas ele já vai dizendo que gastou com meretrizes. Ele falou: meu filho, olha
a figura de Deus. Meu filho, seu irmão estava perdido. Ele voltou, ele foi achado. Ele estava perdido. Entra. Você nunca me deu um cabrito, pai, para celebrar com os meus amigos. Um órfão dentro da casa. Ele nunca soube o que ele possuía. O que está acontecendo com o povo de Deus? Nós estamos dentro da casa, e casa não é isso, na realidade da presença de Deus, e nós ainda estamos vivendo como órfãos. Por quê? Por causa da mente que não foi transformada. Quando a sua mente não é transformada, ou você é orgulhoso, ou você é arrogante, ou você se sente inferior. Ou você vive no complexo de superioridade, ou você vive no complexo de inferioridade. Porque quando nós não sabemos quem Deus é, nós não sabemos quem somos, e isso define como vivemos. Ambos não sabiam quem era o pai. Ambos enxergavam o pai com um olhar de interesse. Isso é muito parecido com a realidade evangélica. Os evangélicos estão olhando para Deus, com exceções, é claro. Mas o Deus da campanha que vai me abençoar, o Deus da campanha que vai me enriquecer, o Deus... Você já tem tudo em Cristo Jesus. Deus não vai te dar nada novo. Deus vai preparar você para receber aquilo que sempre esteve à sua disposição. Só você que não sabia. Porque nós já fomos abençoados, porque nós já fomos transportados, porque nós já vivemos uma realidade. Agora nós precisamos acessar, agora nós precisamos usufruir. O que já nos foi dado é uma herança espiritual. Você recebeu pelo mérito de Jesus, não é pelo seu mérito. Algum aqui, esse filho merecia ser recebido? Ele podia até, volta, tá bom, você vai ser aí um trabalhador, você vai ficar aqui, está tudo bem, mas não. O outro cumpria tudo, fazia tudo direitinho, porque ele queria dizer, quando eu precisar, quando eu quiser, me dá. Porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. E o pai insistia com o mais velho, entra rapaz, participa da festa. Mas ele não entrava, porque ele representa os fariseus. Os fariseus não entram, eles ficam na porta e não deixam ninguém entrar. Foi isso que Jesus disse. Eles têm as chaves, mas eles não usam as chaves. Eles têm a semente do reino, mas eles não usam a semente. Eles não acessam as realidades espirituais. Eles ficam e eles não deixam entrar. E o pai entra, cara, entra. E ele não entra. Eu quero para mim um bezerro. Eu quero para mim, eu não quero salvação, eu não quero celebração para gentio, eu não quero celebração para quem eu considero pecador, eu não quero celebração para quem eu considero imundo, é só para mim, porque eu cumpro tudo, porque eu faço tudo. Ele não entra, ele não entrou. Nenhum dos dois valia nada, mas quando você tem um encontro com o seu pecado, muitas vezes o caminho para o encontro com Deus está aberto. Porque é quando você olha para si e vê a sua condição. É quando você olha para dentro de você e vê que você não merece. E quando você tem consciência que você não merece. Quando você não merece o que entregarem para você, você está disposto, você não escolhe. Você já foi escolhido por Ele. Quem foi escolhido por Ele não escolhe mais, porque já foi escolhido. Aleluia! Mas era uma celebração, era uma festa. Eu, muitas vezes, me entristeço, porque vejo pessoas que ainda não aprenderam a celebrar, não aprenderam a olhar para o outro e celebrar a vitória do outro, o resgate do outro, a bênção do outro, a ascensão do outro. Ainda continuam amarguradas, mas não querem acessar o Pai. E o Pai está dizendo, entra.
e não querem acessar. Não querem acessar. Não querem acessar. Queridos, o complexo de superioridade e o complexo de inferioridade são duas faces de uma mesma moeda. Abra, por favor, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Segunda Timóteo 1,7 vai dizer assim, ó, abre aspas, porque Deus não nos deu o espírito de temor, em algumas traduções, temor aqui significa timidez, covardia, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza. Fortaleza aqui é dunamis, é poder, ok? Mas de poder e de amor, o amor aqui é ágape, e de moderação. O que é moderação? Estabilidade de mente, autocontrole. Nós estamos abandonando a moderação, nós estamos vivendo uma intensidade para um lado ou para o outro, mas a maturidade está relacionada à moderação, à estabilidade de mente, ao equilíbrio. Tanto o neófito, tanto o que decidiu viver uma vida dissoluta, devassa, quanto o legalista religioso, habitavam em extremos e tinham uma visão distorcida, equivocada da pessoa do Pai. E por isso não desfrutaram de uma comunhão, de um relacionamento profundo com o Pai. Paulo está dizendo a Timóteo, olha, ele não nos deu o espírito de covardia, ele nos deu o dunamis, o poder para nós avançarmos, mas tem uma coisa, nos deu o amor, porque o amor vai o quê? Equilibrar. Do contrário, você só quer o poder, mas você vai até passar por cima, vai clamar para que venha fogo e consuma as pessoas. Não, o amor vai trabalhar junto com o poder, para que o poder flua no amor, para que o propósito de Deus se cumpra. Mas isso tudo vai acontecer com moderação, e nós não temos moderação. Celular, aqui ó, isso aqui é bênção ou maldição? É bênção para alguns e maldição para outros. Quando você fala com um familiar seu, quando você assiste alguém, quando você acessa um material relevante, pesquisa sua profissão, assiste o que... Isso aqui é uma ferramenta poderosa. Mas o que está acontecendo? Tem pessoas que passam 5, 6, 7 horas por dia. Isso virou uma desgraça. Isso virou o quê? Pecado. Porque tudo que é em excesso é pecado, tudo que é fora do tempo é pecado. Então isso está se tornando altamente destrutivo. Por quê? Porque nós não sabemos usar. Porque o problema não está no celular, o problema está no meu coração. E o Instagram nós usamos e usamos para a glória de Deus, está tudo certo. Mas para muitos é a revista Caras dos nossos dias. Cobiça e comparação. O homem se compara a mulher dele com a mulher que aparece no Instagram, que toma bomba, que passa o dia na academia, que não trabalha, que não teve filhos, e ele compara a esposa dele com a mulher que não teve filhos, que passa o dia e recebe para poder ficar na academia. E o problema não é a mulher lá, ela vai prestar contas a Deus. O problema é o comparativo. O pastor olha, um tem 200 milhões de Instagram, porque fica postando foto o dia inteiro. O outro tem 500, eu sou menos relevante. Quem disse que a sua relevância está nas redes sociais? A sua relevância não está na quantidade de seguidores que você possui, mas em você ser seguidor e discípulo de Jesus. Tem gente que é virtual, e tem gente que é real, e tem gente que é os dois. Você comunicar o que você está vivendo não tem problema nenhum. O problema é você apresentar algo que você não vive. É uma figueira que apresenta algo que não possui, ela vai secar.
Quando chegar o tempo, ela seca. Porque não mostre aquilo que você é, porque você está mostrando um nível, e esse nível te coloca em evidência. E quando você está no lugar alto, a queda, e muitas vezes a queda impossibilita a restauração em virtude do que será destruído, exposto e quebrado. Enquanto que alguém que cai de uma estrutura menor, às vezes vai no máximo deslocar um osso, vai quebrar alguma coisa. Quando Satanás caiu da região que ele estava, ele virou demônio. A igreja está sentada com Cristo nas regiões celestiais, ela precisa ter cuidado, porque ela está acessando realidades muito poderosas. Por isso que na nossa geração tem pessoas que estão apostatando e elas não têm mais possibilidades de regeneração. Por quê? Porque elas não querem, não é porque Deus não pode, não, porque Deus pode, é porque elas não querem. Elas desistem, elas abandonam, elas se entregam definitivamente. E qual é o problema de tudo isso? Que elas nunca nem conheceram e estão decepcionadas com alguém ou algo que elas nem conheceram de verdade, como esse pródigo e como o filho mais velho. Pastor, como eu vou alcançar esse equilíbrio? Como eu serei um ruios, um filho que é a imagem do pai, que cumpre a vontade do pai? Como é que eu lido com as minhas questões, com as minhas motivações, com a minha pessoa, com a minha história de vida? Abra sua Bíblia em Romanos 12. Nós estamos falando de Romanos 12. Durante esse ciclo de oração, meditação na palavra e jejum. Já estamos caminhando para o encerramento. Olha aqui, Romanos 12. Os músicos podem retornar. Olha aqui. Paulo vai dizer o texto que vocês conhecem muito: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Não é para transformar o mundo, é para você ser transformado primeiro, porque você não transforma o mundo sem ser transformado. Então não é assim, vai lá e transforma o mundo. Não, transformem-se, depois você vai transformar o mundo. Aqui ó, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ponto. Agora ele vai dizer o início do processo de transformação da mente. Por isso, olha só, está explicando, está tudo na Bíblia, a Bíblia explica a Bíblia. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ó, quer ter a mente transformada? Então olha só, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. Ninguém tenha um conceito além do que se deve ter. Quando ele fala aqui elevado, um conceito mais elevado do que se deve ter, ele está falando de arrogância, de soberba. Ele está dizendo que o além é arrogância, é soberba. Aí ele continua dizendo assim, ó: por isso, pela graça que me foi dada a todos, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado ou moderado, de acordo com a medida da fé que Ele lhe concedeu. Aí você pode parar e pensar: então eu não posso ter um conceito elevado a respeito de mim mesmo, que eu me torno arrogante, soberbo. Então eu vou desenvolver um pensamento, um entendimento a respeito de mim mesmo. A quem? Não, a quem também não. É alta depreciação, é autocomiseração, é inferioridade, também não. Não é além e nem a quem. É um entendimento moderado segundo a medida da fé. Isso é equilíbrio. Eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior do que todas as pessoas. Eu sou o que sou, e sou pela graça o que sou. Aleluia. Nunca eu tivesse alcançado, mas prossigo para o alvo. Eu tenho um foco, eu não resolvi tudo, mas eu deixei para trás. Tem coisas mas eu decidi, e eu prossigo para o alvo, porque eu não ando pelo ontem, eu ando pelo hoje, olhando para o amanhã. Aleluia, glória a Deus.
Então eu tenho um alvo, eu tenho uma missão, não importa o que vocês pensam de mim, ele também fala. Mas também não estou dizendo que sou aprovado, porque não julgo a mim mesmo. Mas eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, e eu vou combater esse combate. Ele combateu o bom combate. Eu vou correr a carreira que a mim foi proposta. Eu vou correr essa carreira. Queridos, cada vez que nós nos tornamos maduros, que nós desenvolvemos, nós falamos menos e escutamos mais. Nós prometemos menos e realizamos mais. O primeiro homem que foi exemplo de fé em Hebreus 11, não foi alguém que fez um grande feito, ou que falou, ou que pregou poderosamente, mas alguém que entregou, e que não abriu a boca na hora de entregar. Pela fé, Abel entregou o melhor sacrifício, porque a fé não fala, a fé faz. E quando você é maduro, você entrega. Você não precisa ficar falando que vai fazer, que não vai. Você decide, e o que você faz é registrado, porque todas as vezes que Deus fazia alguma coisa, o homem, o povo de Israel respondia fazendo, sabe o quê? Um memorial. Pedras eram colocadas. Quando o Senhor fala a respeito de Cornélio, fala assim: as suas ofertas subiram diante de mim, as suas esmolas subiram perante mim. A palavra usada ali é que um memorial, é como se aquilo que ele fez, a manifestação de justiça, o Tzedaká, levantou um memorial e Deus olhou para aquilo. Não é que Deus salvou, mas Deus olhou para aquilo, ele chamou a atenção de Deus. Era um gentio, era um ímpio, e Deus escolhe Cornélio para iniciar a salvação dos gentios. Que homens, que homem rendido ao Senhor. Naquele dia o culto na casa dele, eu queria estar naquele culto, irmãos. Eu queria viver aquilo, eu queria estar na casa de Cornélio. Naquele dia, com todo mundo esperando, estavam todos esperando Pedro chegar. Pensa, aí Pedro, aquela luta de Pedro, não, por quê? Porque ele estava acostumado com aquilo, claro, mudar, renovar, transformar, só por revelação, só quando vem de cima, que isso acontece. Quando não vem de cima, não acontece. Você continua a falar: é impuro, é imundo, é impuro, é imundo. Não, cara, não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. Entenda que mudou a ordem das coisas, e que agora eu estou santificando, eu estou purificando. Acessa. Aí chegam os camaradas à casa dele, lá em Jope, lá em Yafo, né? Rafa, aquela região onde Jonas negou. Um homem escutou. E sabe quem escutou? Pedro, que estava em Jope, na casa de um homem chamado Simão, o curtidor de couro. Não era o curtidor de Instagram, de Facebook não, tá, gente? Passa o dia inteiro curtindo, não. Era o curtidor de couro, estava lá em Jope. Deus está mostrando assim: aqui, lá na velha aliança, teve um cara que resistiu ao meu chamado, mas agora eu vou alcançar os gentios, e estou mandando alguém lá pregar para eles, que eram como os ninivitas terríveis. Ele vai, e Pedro foi na casa de Cornélio. Pedro foi, chegou lá, sabe o que aconteceu? Estava tudo preparado, ele estava esperando, Cornélio estava esperando. Aí eu falei: rapaz, Pedro entrou e falou assim: rapaz, Deus me mostrou assim, tal. Começou a pregar, a casa de Cornélio inteira se converteu naquela noite. Eles foram batizados naquela noite, batizados em nome de Jesus e batizados com o Espírito Santo, irmãos. Oh meu Deus, pensa a noite toda. Você quer dormir num culto desse, irmão? Você não dorme, você não para. Ali é língua estranha, é profecia, é oração, é adoração, é salmo, é doutrina, é tudo. E fogo descendo, e gente convertendo. Porque tinha um Ruios, um homem maduro, que apesar das suas resistências, porque nós temos as nossas, ouviu a voz de Deus e foi para proclamar uma palavra. Queridos, todos nós, em algum momento, tínhamos um comportamento como do neófito, do mais novo ou do mais velho. Mas sabe o que nos salvou? Quando Jesus, de braços abertos, trouxe o amor do Pai para nós. Olha, é tão violento isso,
Tem gente que pensa assim, eu tenho dificuldade com o religioso. O religioso ele pensa que, porque o pecado, o religioso ele pensa adultério e o que mais? Homossexualismo e roubo. Então, ele cobiça, fala mal, sentencia, se julga superior, Deus quase tem que prestar continência a ele. E ele se acha, não é para mim não, eu sou um servo de Deus. Entra, meu filho, você não entendeu que você está do lado de fora ainda, você está vivendo com migalha que cai da mesa, vem sentar na mesa, querido, vem para a mesa de Deus, vem para a mesa de Deus, vem à mesa, participa da mesa de Jesus. Você está comendo migalha é para quem está começando, pega a migalhinha aí, vamos testar a motivação do seu coração, o que você veio buscar? Hein? A fé dela, a partir daquele momento, ela já estava na mesa com o Senhor, amém? Então você que está aqui, se coloque de pé. Como você tem vivido intensidades, desequilíbrios, julgamentos, inferioridade, superioridade, enxerga Deus assim, dentro da casa, me dá Deus, culto, eu vou acabar com o chavão evangélico agora. Culto não é para você receber, é para você entregar. Você não veio aqui para receber, você veio aqui para entregar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai fazer você olhar para dentro de você, e se Ele estiver dentro de você, você vai entender que você tem tudo. Davi tinha tudo, por isso que ele dizia: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Porque ele estava à vista do inimigo, mas ele sabia que ele não estava ao alcance do inimigo. Então, quando ele estava aqui comendo, ele estava vendo o inimigo do outro lado, mas isso não mexia com ele, isso não perturbava, porque ele sabia que o Senhor era com ele. Ele estava comendo pão, fazendo a refeição, o inimigo estava lá do outro lado, ele ia para a batalha daqui a pouco, mas isso não mexia com ele, porque ele estava em Deus. Mexeu com ele quando ele pecou, mexeu com ele quando ele perdeu a comunhão, aí mexeu, porque mexeu aqui dentro. Mas quando ele estava em Deus, ele olhava o inimigo, ele: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E os caras olhando lá, e ele aqui comendo, adorando a Deus. Aleluia! Pensa, ele adorando, chapando, salmos. Você acha que eles não cantavam? Davi era chapado na adoração, irmão. Sacerdócio e reino era com ele, estola sacerdotal. O cara alcançou as duas realidades, foi o protótipo do modelo do reino, do modelo de Jesus, que será sacerdócio e reino. Aleluia. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aqui? Amém. Ah, pastor, eu sou um fariseu. Ixi, então entra na casa hoje, deixa o pai pegar você, deixa o pai te pegar, que você vai ver só, você vai começar a chorar, tá? Quando ele pegar você, todo durinho, né? Todo durinho, religioso é todo durinho. Não, eu sou macho, é nada. Você é um pecador, ele está querendo te pegar, e você vai cair nos braços dele, você vai se jogar nos braços dele, você vai chorar, aleluia, vai chorar, vai falar: que bom, é aqui que eu quero estar, nos braços do Pai. E o outro que está vivendo a vidinha: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. O bobo do Satanás, o aprisionado que não enxerga as algemas, mas na luz você vai ver tudo que está te prendendo aqui hoje. Na luz, na revelação, você vai enxergar tudo que está amarrando a sua vida, tudo que está prendendo você. Não é para você olhar para o outro, é para você olhar para si mesmo. Você vai pedir: Deus, Deus me mostra, Deus me mostra, Deus. Eu penso que eu sou livre, sou nada, eu sou cativo. Hoje tem uma galera que pensa assim: eu estou na graça. Fala de paternidade, canta louvor de paternidade, mas quer viver a vida do pródigo. Eu era órfão, hoje sou filho, mas quer chapar na cerveja e no vinho, quer fumar charuto, quer fornicar.
quer fornicar, hein? Eu sou filho de Deus, você é filho do diabo. Se você não se converter, o seu lugar é com Ele. Mas hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Credes em Deus e credes também em mim. Você faz o que você vê o seu pai fazer. Se o seu pai é Deus, você manifesta as obras de Deus. Se o seu pai é o diabo, você manifesta as obras do diabo. Mas nós somos filhos de Deus. Então mostra o seu DNA. Mostra o seu DNA na adoração agora. Se joga, porque eu creio, tem aqui gente que foi achada por Ele. Lembra que os olhos dele são como chama de fogo? Você está achando que você se esconde dele? Você está achando que você se esconde dele? Os seus olhos são como chama de fogo, irmão. Está pegando você, não, hoje não, eu não quero. Está pegando você, vem cá, você está perdido, você não sabe, mas eu sei, vem cá. Estou botando você no ombro, vem cá. Aí ele está chegando aqui ó, com a gente agora, meus filhos, meus amigos, celebrem, porque tem gente aqui que eu estou colocando no ombro hoje. Vão celebrar aqui, vão celebrar. Tem mulher aqui que perdeu dracma. Quem perdeu dracma? E valores espirituais que ao longo do tempo você foi perdendo, você deixou de acreditar, você deixou de fazer. Uma marca do filho, constância. Uma marca do filho, perseverança. O neófito, ele é irregular, ele é inconstante, ele não cumpre, ele não dá sequência, ele começa e para, ele começa e para, ele começa e para, ele não dá sequência. Davi começou a tocar na casa, primeiro ele tocava para as ovelhas, para acalmar as ovelhas. Hoje vocês sabem disso, quem é veterinário sabe que hoje coloca uma música, até música clássica, os animais ficam mais calmos. Davi já tocava lá para as ovelhas, Davi já cuidava das ovelhas. Depois, quando ele foi ungido e voltou para o mesmo lugar que ele estava. Ele não foi para o palácio, ele continuou no mesmo lugar. Depois ele foi chamado no palácio para poder tocar para Saul, porque Saul tinha um espírito imundo. Ele foi lá tocar. Quando ele terminava de tocar, ele voltava para a casa dele. Ele continuava sendo filho de Jessé. Mas Deus estava fazendo o seguinte com ele: Davi, ele não sabia, mas Deus estava fazendo o seguinte: eu vou te colocar na realidade que você vai governar, mas você vai acessar primeiro como servo. Mas um dia você vai governar dentro dessa realidade, mas você vai acessar como músico, você vai acessar como adorador, porque ali você vai ser forjado, você vai acessar a realeza, mas você vai aprender, e vai chegar o dia que você vai governar. Mas retém o que eu liberei, porque é um tempo de você liberar o que eu liberei sobre você. É isso que aconteceu com Jesus. Ficou até o dia que ele foi batizado por João. Aleluia. Ele não parava de fazer uma coisa, ele recebia algo e continuava fazendo. Só quando ele foi colocado em uma posição de governo, ele foi colocado na mesa de governo, aí não tinha mais como ele fazer as coisas que ele fazia antes, mas ele viveu todos os processos em Deus. Aleluia. E aí, se tiver pecador aqui, pode vir à frente. Se tiver pecador aqui, pode vir à frente, porque eu sou o primeiro dos pecadores. Se tiver mais pecadores aqui, nós vamos orar uns pelos outros aqui. Fica a sua máscara, eu vou botar a minha.